Vamos lá, galera, agora para fatoração do trinômio do quadrado perfeito, tá? Nós vamos fatorar ele, ou seja, nós vamos dar o resultado final dessa fatoração. Não vamos só reconhecer igual nós reconhecemos no vídeo anterior, na questão anterior, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos àquele passo a passo lá do reconhecimento, que seria retirar a raiz do primeiro termo, do 4x ao quadrado, e retirar a raiz do nosso último termo, o 9. Então, raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. Aqui, a raiz de 9 é 3. Então, esse termo do meio para a gente tem que ser o quê? 2 vezes 2x vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes x, 12x. Tá? Então, tá batendo certinho. Se aqui ele está pedindo para nós fatorarmos os trinômios, significa que nós sempre vamos ter um trinômio aqui. Só que o que é importante da gente fazer essa etapa é encontrar esses dois valores. Porque são esses dois valores que vão dizer para a gente o que nós temos que fazer. Tá? Então, olha bem o que a gente vai fazer. Com essas duas raízes já calculadas, nós vamos fazer o quê? Abre parênteses, nós vamos dizer que o primeiro termo, a raiz dele vai ser o primeiro termo do nosso resultado já fatorado. Vamos usar esse sinal que está aqui à frente do segundo termo. Lembra que eu falei no vídeo anterior que esse sinal vai ser importante? Agora ele vai ser utilizado. Ó. O sinal de mais, nós vamos colocar aqui mais o resultado da raiz do último termo, 3. Isso daqui é o nosso trinômio do quadrado perfeito já fatorado. Como ele é um quadrado perfeito, significa que esse binômio que nós temos aqui, quando ele for elevado ao quadrado, ele vai dar esse resultado aqui certinho. Vamos experimentar para ver o que acontece, tá? Então, ali, ó, 2x mais 3 ao quadrado. Nós temos 2x mais 3 ao quadrado. Um número, quando ele é elevado ao quadrado, significa que nós temos ele vezes ele mesmo. Então, 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Vamos fazer da maneira mais detalhada possível, tá? Nós vamos multiplicar dois binômios assim. Como é que nós fazemos? É aquele cálculo na distributiva, aquela multiplicação de chuveirinho. Ó, o primeiro vezes o primeiro, 2x vezes 2x vai ser igual a 4x ao quadrado. Primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 3 dá 6x. O segundo termo vezes o primeiro. 3 vezes 2x dá mais 6x de novo. 3 vezes 3 dá 9. Olha agora o que nós encontramos. Ó. Nós temos dois termos aqui que eles são semelhantes, tá? Eles têm o mesmo número de incógnitas, incógnita do mesmo grau, tá vendo? Eu tenho uma quantidade de x e uma quantidade de x. Então, posso somar, posso juntá-las, tá? Então, eu vou ter 4x ao quadrado mais, se eu tenho 6x com mais 6x, eu vou ter um total de 12x, tá? 12x mais 9. Então, nós temos aqui, ó, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Exatamente o que nós tínhamos aqui. 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Tudo bem? Então, chegamos aqui na fatoração desse nosso trinômio. Tá certo? Vamos partir para a próxima, vamos ver se nós conseguimos fazer tranquilo. Tirar primeiro a raiz do primeiro e do último termo. Então, raiz de x ao quadrado e raiz
de 49. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 49, 49 tem raiz exata, que é o 7. Naquele nosso esquema do 2 vezes x vezes 7, 2 vezes 7, 14. Então, nós temos 14x, tá? Então, bate certinho o valor. A única coisa que nós temos que prestar bem atenção, olha só, esse sinal que está aqui à frente desse segundo termo, tá? É um sinal negativo dessa vez. Então, nós vamos colocar o quê? Ó? Resultado da raiz do primeiro termo, x, sinal do segundo termo, menos resultado da raiz do terceiro termo, 7. X menos 7, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Esse é o nosso trinômio fatorado, tá? Já com a resposta final. A terceira, nós temos y ao quadrado, vamos tirar a raiz dele, e nós temos o 1, vamos tirar a raiz do 1. Raiz de y ao quadrado é o próprio y. Raiz de 1 é 1. Se nós formos conferir, 2 vezes y vezes 1, 2 vezes y é 2y, vezes 1 continua sendo 2y, tá? Como é que nós vamos chegar nesse resultado? Nós vamos utilizar como primeiro termo a raiz desse nosso primeiro termo do trinômio, como segundo termo a raiz do terceiro termo do trinômio, e o sinal entre eles é o sinal desse nosso segundo termo do trinômio. Então, nós temos y mais 1 ao quadrado. Tá bem? Bem simples. Se nós fizermos aquele passo a passo que eu fiz na folhinha, vocês vão ver que esses valores batem certinho, sem problema nenhum. Tá bem? Em caso de dúvida, comentem aí que eu faço essa multiplicação voltar a esse trinômio para mostrar para vocês, tá? Mas experimentem fazer sozinhos primeiro, tá bom? Vamos lá. Raiz de a ao quadrado e a raiz de 100. Raiz de a ao quadrado vai ser o próprio a. E a raiz de 100 é o 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 tem raiz exata. Então, nós temos 2 vezes o a vezes o 10. 2 vezes 10 dá 20, vezes a, 20a. Esse 20a apareceu aqui, só com um detalhe, sinalzinho negativo, tá? Cuidado com o sinal sempre dele. Igual a, abre parênteses, então nós temos resultado da primeira, a, sinal do segundo termo, menos resultado dessa segunda raiz, 10. Isso elevado ao quadrado, nós vamos chegar nessa situação de volta. Tá bem? Vamos para a letra E. Raiz de 1 é o próprio 1. Raiz de x ao quadrado é o próprio x. Nós temos 2 vezes 1 vezes x, que é igual a 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Olha o 2x aparecendo aqui como termo central, termo do meio. Nosso resultado vai depender sempre desse sinalzinho, atenção com ele. Nós temos 1 mais x. 1 mais x elevado ao quadrado. Tá bem? Letra F. Raiz de m ao quadrado e a raiz de 36. Raiz de m ao quadrado é o próprio m. Raiz de 36 é 6. Nós temos 2 vezes m vezes 6. 2 vezes 6 é 12. Então, nós temos como resultado 12m. Olha o 12m aparecendo ali. Sinal do 12m é importante, vamos destacar, menos. Então, nós temos como resultado na nossa fatoração m menos 6. m menos 6 elevado ao quadrado, tá? Letra G. Raiz de 9x ao quadrado e raiz de 4. Raiz de 9x ao quadrado, raiz de 9 é 3,
Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 3x vezes 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12x. Exatamente o que apareceu ali no termo central. Vamos pegar esse sinalzinho dele e utilizar para montar o nosso sistema já fatorado. 3x mais 2. 3x mais 2. Tá vendo que quando a gente começa a fazer, vai começar a fazer mais rápido, porque é um sistema que a gente faz que é mecânico, tá? A gente repete a mesma coisa o tempo todo, tá bom? Então, ó, raiz de 4, 2. Raiz de m ao quadrado, m. Raiz de 25, 5. Vamos fazer lá o 2 vezes 2m vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Nós temos 20m. Tá? Esse 20m, ele tem um sinalzinho lá que é importante pra gente. Vamos pegar esse sinalzinho deles e vamos colocar aqui, ó, 2m menos 5 como termos do nosso sistema já fatorado. Tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom? Então tá vendo que o esqueminha é bem simples, né? Retirou a raiz do primeiro termo, retirou a raiz do último termo, do terceiro termo do nosso trinômio. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 81 é 9. Tá vendo que nós sempre que temos um número, tentamos colocar aqui um número que seja bom para a gente tirar a raiz, tá? Para facilitar. A maioria dos problemas traz isso para a gente. Nós temos 2 vezes o x vezes 9, só para confirmar, 2 vezes 9, 18. X está aqui. Esse 18x tem um sinalzinho de menos à frente dele, que vai ser útil. E nós temos agora o x menos 9. X menos 9, entre parênteses, elevado ao quadrado. Essa é a forma fatorada, tá bom? Então nós vemos aí que é um sistema que é repetitivo, tá? Nós sempre vamos fazer a mesma coisa. Pegou o jeito de fazer, vai ficar muito simples. Então aconselho a vocês, sempre que assistirem a esses vídeos, pausem para poder conseguirem experimentar, fazer sozinho, caso ainda não tenham feito, tá bom? Continuem os estudos de vocês, continuem se dedicando. Em breve estaremos juntos aí, gente. Um abraço, até mais.